Já olhou para a sua vida e achou que era tarde demais? Já sentiu que tudo estava seco, sem vida, sem futuro? E se eu te dissesse que existe um Deus que entra no vale mais escuro e traz vida ao que parecia morto? Hoje, você vai ouvir sobre o Deus que transforma pó em exército, sobre o Deus que chama pelo nome até aquilo que o mundo já esqueceu. Prepare o seu coração, porque no vale dos ossos secos, Deus ainda fala. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. O profeta Ezequiel não estava num palácio, não estava em um jardim florido. O Espírito do Senhor o levou a um vale, e não era um vale comum, era um vale cheio de ossos, ossos espalhados, secos, esquecidos pelo tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Às vezes, Deus nos leva a lugares que não entendemos. Às vezes, antes de vermos o milagre, precisamos encarar a morte de frente. O vale era real, o desespero era palpável. Mas onde o homem vê morte, Deus vê oportunidade. Deus então faz uma pergunta a Ezequiel e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 2 e 3. Pense nisso. Diante de ossos secos, o que você responderia? Ezequiel, humilde, respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E essa resposta abriu o céu, porque quando não temos respostas humanas, mas confiamos na soberania de Deus, os milagres começam a acontecer. Então Deus deu uma ordem surpreendente, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Veja, Deus não pediu para analisar os ossos, não pediu para lamentar os ossos, não pediu para fugir do vale. Ele disse: Profetiza, fala a minha palavra sobre o impossível, declara vida onde só existe morte. Ezequiel obedeceu. Mesmo diante do absurdo, mesmo sem sinais visíveis, ele profetizou. Quando Ezequiel profetizou, algo começou a acontecer. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Que cena extraordinária! O vale que antes era de silêncio, agora se enchia de barulho, ossos se uniam, tendões surgiam, carne cobria. Mas ainda faltava algo, o fôlego, porque a aparência de vida não é suficiente. Deus não quer apenas restaurar a forma, Ele quer restaurar o espírito.
Então Deus falou de novo: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Ezequiel obedeceu, e o Espírito veio. E profetizei, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército, sobre modo numeroso. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. De ossos secos, a um exército poderoso, de pó, a vida. Quando o Espírito de Deus sopra, o que era perdido é restaurado, o que era impossível se torna testemunho. Essa visão não era apenas para Ezequiel, era para Israel, era para mim, era para você. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Talvez você esteja vivendo um vale hoje. Um casamento em ruínas, um filho afastado, um sonho que parecia morto. Talvez tudo o que você consegue ver são ossos secos. Mas ouça, Deus ainda pergunta hoje: podem esses ossos reviver? E se a sua resposta for: Senhor, Tu o sabes? Prepare-se, porque o mesmo Deus que falou no vale de Ezequiel ainda fala hoje. Deus não apenas restaurou aqueles ossos, Ele prometeu mais: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. A promessa é de vida, de reconstrução, de recomeço. Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele dá novos sonhos, novos caminhos, nova esperança. Talvez hoje você esteja olhando para um vale, talvez só veja ossos espalhados, mas lembre-se, no vale dos ossos secos, Deus ainda fala, Deus ainda sopra, Deus ainda revive. Se esta mensagem tocou o seu coração, comente: Senhor, sopra o Teu Espírito sobre o meu vale. Inscreva-se no canal onde mora a palavra. Ative o sininho. Compartilhe esta palavra com quem precisa de renovo e esperança. Porque onde mora a palavra, mora o Deus que transforma vales em exércitos,